Criar empresas parece fácil. Difícil é contratar mais de 100 pessoas, internacionalizar e reinventar o negócio constantemente. Bem-vindos a mais um episódio do Suba Talks. Comigo hoje tenho Mário Almeida, CEO da NH Clima. Senhor Mário, vou tratá-lo por Senhor Mário, porque comecei a trabalhar consigo desde os 18 anos e por isso o Senhor Mário vai ficar sempre até que a morte nos separe, quase. Muito bem, João, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um gosto falar contigo, ao fim destes anos todos, estás-me aqui a lembrar de coisas que realmente me dizem muito, já são uns anos. Já são uns anos. Por falar em 18 anos, recordo-me que essa foi a data que você me disse que abriu o seu primeiro negócio, não sei se estou errado, mas acho que sim. Quer falar um bocadinho sobre esse início do seu percurso? Sim, foi 18 anos e um bocadinho, tinha 19, eu acho que já tinha 19 anos quando abri o meu primeiro negócio, que vendi há poucos anos, durou muitos anos, ainda hoje existe o negócio, era um restaurante, não me perguntes, quer dizer, podes-me perguntar porquê. Eu quando saí da escola fui trabalhar com o meu pai. E 3 meses depois a minha mãe percebeu que não ia dar certo, não é? Tu conheces? Sim. Tu conheces os meus pais, tens esse gosto. E então a minha mãe é que fez de mim empresário. Portanto, a minha mãe deu-me uma ideia de negócio que eu agarrei com as duas mãos, pedi dinheiro emprestado a uma tia minha, que felizmente hoje ainda está viva de saúde, que me ajudou. A minha mãe também me emprestou dinheiro, portanto não deu, emprestou. E eu abri o meu primeiro negócio e pronto, e foi o motor se calhar de uma vida de negócios, de uma vida de muitos sucessos e alguns insucessos também, faz parte. Agora quando a gente cai tem é que se levantar mais rápido que o tombo, não é? Exatamente, mas esse negócio não tem nada a ver com o que hoje é o seu grupo de empresas, certo? Não, cuidado com essa história dos grupos de empresas, porque eu às vezes vejo alguns podcasts de alguns conhecidos e eu não me quero tornar um desses conhecidos, e eu às vezes falo assim grupos, isso é quase como as herdades, não é? Antigamente para mim uma herdade era uma coisa no Alentejo que a gente tinha que ir de carro lá dentro, hoje uma herdade já é uma quinta com 1000 metros ou 3000 metros, já é uma herdade. Isso é verdade. Portanto os grupos é igual. Eu às vezes quando me dizem o grupo, depois é grupo, e sabes que grupo pode ter dois significados. Não, eu não tenho um grupo, até porque eu não tenho nenhuma SGPS, ainda não tenho, okay. Não quer dizer que não possa vir a ter um dia, aliás, luto para isso. Eu não tenho um grupo de empresas, eu tenho algumas empresas que vocês têm a mania de chamar grupo, mas eu não tenho nenhum grupo. Mas sim, é verdade que este meu primeiro negócio, que era ligado ao setor da hotelaria, não tem nada a ver com os meus negócios de hoje. Não significa que eu um dia não possa ainda voltar à hotelaria. Quem sabe que não me apareça aí um jovem cheio de vontade para eu ajudar e me fazer ganhar dinheiro. Mas a verdade é que não, eu abri um negócio de hotelaria por circunstâncias da vida. Depois ajudei a criar uma empresa de equipamentos hoteleiros que me transformei colaborador, embora em part-time. Portanto, e que eu me lembro, foi das poucas vezes que eu fui empregado de alguém ou que trabalhei para alguém. Essa empresa depois teve problemas em 99 e em 2000 eu vi uma oportunidade de negócio e então abri o meu segundo negócio já na altura, ou seja, a minha segunda empresa já na altura, uma empresa que na altura era nome individual, porque era à moda, não é? Que depois se transformou numa sociedade e que hoje ainda existe, é uma empresa pequena, mas é uma empresa que hoje ainda existe, que se chama Mário Almeida e Mel Limitada, mas é conhecida por toda a gente pela Norte Hotelaria ou pela N-Cool, que é o motor de tudo o que eu tenho hoje. Ok, e como é que neste caso se reinventa constantemente aqui estes negócios? Ou seja, você começou pela petisqueira, foi para a Norte Hotelaria, da Norte Hotelaria surge NH Clima. E NH Clima, se bem me lembro também... E NH Decor. E NH Decor, exatamente. Que ainda hoje existe. Que ainda hoje existe e também está em Não França. com esse nome, exatamente. Sim, mas ainda hoje existe. Mas no caso da NH Clima, recordo-me que surge também de uma legislação, ou seja, de uma necessidade que o mercado surge. Eu tenho alguns amigos que dizem que é por sorte. Não é? Tens uma sorte, pá, tens uma sorte. Porque eu tenho muitos amigos importantes, como tu sabes, tenho outros menos importantes, mais humildes, são todos meus amigos igual,
E então aqueles mais importantes sabem como é que as coisas são. Porque os meus amigos importantes não são ricos, são só importantes. Essa malta rica é diferente. Os meus amigos mais humildes dizem, pá, até que tiveste sorte. Pois, mas eu tenho sorte todos os dias às 6h30 da manhã, que é a hora que eu gosto de acordar e de me levantar. João, e existem oportunidades. Tu foste uma oportunidade, não é? É verdade. Tu vieste trabalhar comigo com 18 anos, lembra-me, como que se fosse hoje. Não vou dizer aquilo que penso, mas lembra-me como que se fosse hoje, e depois quiseste a tua oportunidade e eu vi em ti uma oportunidade e fizemos uma empresa fantástica juntos. Hoje é só tua, com muito orgulho. Pagaste-me bem, é um facto, tudo certo, estou contente com isso. É verdade, sim. Portanto, tu és também, se calhar aqui és na verdade uma oportunidade que eu tive, que tu criaste e eu vi. Criámos juntos, criei outras com outras pessoas, umas correram muito bem, outras correram menos bem. Estou-me a lembrar de uma oportunidade que eu dei em Santo Tirso, de uma empresa que eu também entretanto vendi depois muito rapidamente ao meu sócio da altura, que ele não teve arte e engenho e a empresa acabou por ter problemas e por fechar. O facto é que a NH Clima, se é isso que queres saber, surge de uma oportunidade que o mercado me deu. Portanto, na altura, e é importante referir-te isto, não é tudo flores. Eu tive na horta-hotelaria, tive um período muito difícil, que foi 2013 e 2004, cruzei-me com a figura menos boa numa cidade aqui perto, em Passos de Ferreira, que na altura quase que me faliu, porque me ficou a dever dinheiro, e muito dinheiro na altura para a realidade da minha empresa. Posso dizer, até porque não tenho problema nenhum em assumir isto publicamente, na altura o meu advogado, que ainda hoje é o meu advogado, disse-me, pá, fechámos aqui e abrimos ali ao lado. Eu disse, pois, mas não é comigo, porque felizmente quem me conhece sabe que eu valorizo muito tudo, porque comecei do nada. Portanto, eu quando comecei não tinha mesmo nada, não é? Era um filho de pais humildes mas sérios, sempre me transmitiram isso, e portanto eu comecei muito mesmo do zero, posso mesmo dizer isso. Eu comecei no negativo, porque comecei com dinheiro emprestado, mas para te dizer, a NH Clima surge de uma oportunidade que o mercado me dá, que é, na altura, em 2007, surgiu uma legislação que, para se poder fumar dentro dos estabelecimentos, os estabelecimentos tinham que ter ventilação. Exato. E eu já fazia ventilação na horta-hotelaria, só que, pronto, vi aqui uma oportunidade de negócio nas cabeleireiras, nas clínicas, todos os negócios. Para se poder fumar tinha que se ter ventilação, e então, para mim não era muito lógico aparecer uma cabeleireira com o nome horta-hotelaria, quer dizer, portanto, e então o meu contabilista da altura disse-me, podias abrir uma segunda empresa, porque era importante, se calhar também uma segunda marca. E eu, como sempre fui assim, atrevidote, como diz a minha mãe, assim fiz. Portanto, é quando eu abro a NH Clima, mas isto acontece tudo muito depressa. Eu abro a NH Clima em 2007, mas em 2008 percebo que o mercado não está preparado para mim. Ou seja, eu queria comprar tubo Spiro e essas coisas, não é? E curvas e material para a ventilação. E um dos meus maiores concorrentes hoje, daqui de perto, não vou dizer o nome, mas gosto muito deles, aliás somos amigos, hoje somos amigos. Na altura eu contactei-os e eles disseram, não, estamos com muito trabalho, não abre clientes novos. E eu disse, estou lixado, como é que eu vou fazer? E então comecei a comprar a outra coisa, é meu concorrente mais pequenito, e comecei a perceber que havia uma oportunidade, que era o mercado pedia tanto e não havia resposta. Exato. Então uma vez, uma quarta-feira liguei para Lisboa, para uma empresa que hoje já não existe. Na altura penso que a maior empresa no setor da construção de condutas em Portugal, que se chamava Euroar, e liguei com esse senhor e o homem disse-me, venha cá, até comigo que eu ponho-lhe aí, ouça, o senhor abre um armazém, um homem muito, por acaso, já há muitos anos que não o vejo, e eu um sábado peguei no meu filho mais velho e disse, vamos a Lisboa dar um passeio. E fomos à Aeroar reunir lá com o senhor,
E o senhor disse-me, pá, se eu tiver espaço eu ponho lá em cima a mercadoria, você começa a vender, pá, eu, o filho, eu disse, não é preciso, a gente faz negócio, compramos e pagamos, que é melhor, porque assim eu vou ser o cliente e você, não vamos ser sócios, porque eu sabia que ele gostava de fazer sócios. E assim aconteceu, mas 6 meses depois também percebi que ia ser igual, portanto eu também não tinha produção. Então comecei a importar mercadoria da Polónia. E lembro-me que comecei a pôr muita circulação de caminhões em São João da Pedra Leital, aqui bem perto, num armazém que eu tinha, por baixo de outro armazém, que aquilo era uma coisa muito apertada, e começámos ali a fazer movimento. E até hoje, João, foi sempre a crescer, não é? Depois percebi que em 2008, final, fui à China fazer a minha primeira feira na Canton Fair, agora é muito moderno falar-se na Canton Fair. Eu fui lá a primeira vez em 2008, eu e o Jorge Castelo Neves, meu amigo advogado da altura e de agora também, e lá fomos nós, à China, e eu na China cometi a maior loucura da minha vida, que foi, sem dinheiro, comprei uma máquina de tubo spiro. Recordo-me dessa máquina. Pronto, essa máquina ainda está na entrada das instalações da NH Clima, é o motivo, se calhar, da NH Clima hoje ser o que é. Foi bastante, como te dizer, foi um negócio bastante agressivo, porque eu não tinha dinheiro, fiz um financiamento num banco para comprar essa máquina. Eu costumo dizer que o financiamento deu para a máquina, para o contentor e para o chinês, também bem um chinês, mas o chinês não ficou cá, que eu também não quis. A verdade é que tudo começou assim. Foi fácil? Não, foi difícil. Claro. Foi difícil, mas é fácil quando a gente gosta muito, quando a gente tem uma paixão muito grande por aquilo que faz. E eu considero que sempre fui apaixonado por aquilo que... Já fiz coisas que não gostei, mas quando me sinto apaixonado, pá, eu acho que os negócios têm tudo para correr bem. E se você hoje voltasse atrás, considera que voltava a fazer tudo igual ou mudava alguma coisa? Isso é as teorias dos homens do podcast. Eu não sei, João. Depende, há coisas que se calhar faria igual, há coisas que faria diferente. Pá, eu digo-te que hoje, muitas vezes digo, eu gostava de ser empregado, um dia desses gostava de me poder despedir. Vocês não fazem ideia o que é, pá, ter 150 famílias ou 170, como eu já tenho, dependentes, percebes? E depois, pá, em 170, como deves imaginar, eu tenho muitos bons, mas muitos mesmo. Pá, mas tem alguns que Deus me livre, que não querem mesmo o cão, estás a perceber? Sim. Epá, e isto às vezes revolta-me, entendes? Eu às vezes, pá, eu sou um homem um bocadinho à moda antiga, às vezes apetecia-me dar um chapos a alguns, percebes? Eu sei que há malta que, epá, não sei o que é isto, não se pode bater, não, se apetecia mesmo dar um chapos a alguns, percebes? Porque, pá, e então a juventude, João, nós temos, antigamente tínhamos 90% de juventude com vontade, 10% que não queria, hoje é ao contrário. Nós hoje, eu sempre que encontro um jovem com vontade, apetece-me agarrá-lo e dizer, não sais mais da minha beira. Mas é muito difícil, João, hoje, porque nós pais, tu ainda não és, vais ser um dia destes, se Deus quiser. Em agosto, portanto é para o mês que vem já, não sei quando é que isto vai passar, mas nós estamos em julho. A verdade é que nós pais estragamos os nossos filhos, porque se calhar, e tu vais ser igual, porque tu também vieste do nada, eu sou testemunha disso, tu vieste do nada verdade. E hoje já tens um património fixe, porque trabalhas, mas nós temos uma coisa que é, como a vida nos foi um bocado dificultada, nós queremos dar tudo aos nossos filhos, e às vezes isso é um erro muito grande. Eu, por acaso, sempre tentei dificultar a coisa aos meus, dentro dos possíveis, tentei não os estragar. Se calhar já não vou conseguir fazer isso com os netos, já tenho uma netinha, não é? Mas a verdade é que hoje nós estragamos os filhos, e eu parece-me jovens que desistem facilmente, não aguentam a pressão, dizem, não quero isto, mas não quero o quê? Quer dizer, se tivessem que trabalhar para comer, não é? Trabalhar para ter as calças e as sapatilhas e não sei o quê, e os carros, e eles percebiam que a vida é muito mais do que aquilo que eles conhecem. Hoje em dia também o mercado está com muita procura e por isso também se calhar não existe tanto essa pressão como quando eu comecei de agarrar um emprego, lutar, trabalhar. Mas o problema é que o mercado está com procura e nós empresários somos os culpados disto acontecer, porque nós valorizamos qualquer entulho, percebes? É esta a realidade, nós...
percebes? Epá, eu às vezes, eu agora deixei de fazer entrevistas, não é? Portanto, agora tenho uma diretora de recursos humanos, já somos uma empresa quase nos 20 milhões, e às vezes a Sara, que é a minha diretora de recursos humanos, diz-me assim: Sr. Martin, é que mas ele pediu X, e eu disse, pronto, vem para o meu lugar. Às vezes eu digo isto, porque as pessoas os jovens não têm noção, meu. Sim. Eu tenho malta que sai da universidade e acha que vai ganhar 3.000 euros. Porquê? Porque essa malta, a culpa não é deles, a culpa é dos gajos do governo, não é? Que diz que o salário mínimo devia ser. Certo. Pá, é uma falta de noção muito grande da juventude, e nós somos os culpados, nós pais, porque a vida Mas é também, muito mais do que neste isso. caso, por muito que às vezes quiséssemos, uma das dificuldades maiores que os empresários têm neste momento é a carga fiscal, tanto para nós como para os colaboradores, em termos de... Está tudo certo, é o que é. Uma vez tive um chefe das finanças que eu fui lá. Na realidade, nós pagamos muitos impostos, mas eu tenho empresas noutros países, portanto, também já sou um gajo internacional. Eu tenho empresas noutros países que se paga muito mais. Sim. Ok? Vou-te dar um exemplo. Eu tenho 3 empresas em França, e em França tu pagas muito mais que em Portugal, e não tens muito mais. Portanto, não vamos estar agora também a dizer que Portugal... Eu uma vez tive um bate-boca com o chefe de finanças, sabes o que é que ele me respondeu? Okay. Chefe, quando tu é bem, Espanha que é bom, vá para a Espanha. Que eu estava a dizer, mas em Espanha, e ele disse, vá para a Espanha. Portanto, os empresários, está tudo Tem certo, que se adaptarem. não querem que vão para os outros países, Certo. porque vão perceber que não é assim. Ó João, a carga fiscal, eu não me queixo da carga fiscal, eu queixo-me dos inúteis e incompetentes que nós temos nos nossos consecutivos governos até hoje. É verdade. Eu digo-te que o meu maior desgosto com Portugal não é com o país, não é com os portugueses, não é com os empresários, é com os nossos sucessivos governantes. Eu, em toda a minha vida, que me considero gente, portanto, eu não vou dizer a minha idade, porque eu sou um chavalito, senão vou assustar muita gente, mas pronto, nos meus 50 anos, 51, eu sou empresário há 30, não é? Ou 32. Eu já vi muitos governos. Certo. E lembro-me, eu ainda me lembro do Soares, mas do Cavaco Silva, não é? O Cavaco, lembro-me uma vez o Cavaco decidiu que os cheques não era crime. Portanto, passar cheques sem cobertura não era crime. Aquilo era um espetáculo. Então nós aqui na nossa zona da têxtil, isto era uma categoria, era só cheques no teto. Portanto, repara, o Cavaco para mim até foi um bom primeiro-ministro. Por acaso depois um fraco Presidente da República, mas um bom Primeiro-Ministro. Mas em todos estes consecutivos governos, eu sou um homem de direita, um bocadinho para o centro, não sou nada de extremas, portanto não tenho problema nenhum em assumi-lo, mas não tenho ideologias de esquerda, porque não consigo, embora concordo com algumas coisas de esquerda, eu sou um homem social, portanto, e apoio muito a causa social, portanto, nesse aspecto eu sou de esquerda, mas não tenho nada de esquerda, e repara, eu quando vejo aquilo que todos nós vemos, governos como os governos do Sócrates, como alguns governos até de direita, onde toda a gente faz o que quer, toda a gente rouba, toda a gente sabe e ninguém faz nada. É E eu digo, sai tudo impune. João, nós podíamos ser mesmo o melhor país da Europa, porque nós somos dos melhores gajos da Europa a trabalhar, não há dúvidas nisso. Atenção, João, eu vendo a NH Clima, é uma empresa pequenina, mas nós somos... Pequenina como quem É, mais ou menos pequenina, mas nós estamos em algumas grandes economias europeias, ok? Eu conheço muito o mercado nórdico, sou um apaixonado pelo mercado nórdico, e felizmente consigo vender algumas coisas para o mercado nórdico. Quando eu olho para aqueles países, se nós conseguíssemos culturalmente nos adaptar e mudar a nossa mentalidade, porque este problema dos políticos não é das pessoas, isto é cultural, portanto, nós podemos mudar, temos agora aí uns gajitos aí da extrema-direita que diz aquilo que todos nós queremos ouvir, que quando for para lá vão fazer como os outros. Exatamente. Não há hipótese nenhuma. Agora, se nós conseguíssemos mudar o chip, aí é uma cambada de gente e os puséssemos no governo, não tenho dúvidas que nós nos tornámos uma economia fortíssima, porque nós sabemos e gostamos de trabalhar. É verdade. Percebes? A nossa força na Europa não é por sorte, meu. Se reparares, se olhares aqui para as nossas empresas, e nós estamos felizmente ou infelizmente, nós estamos num concelho bastante ou demasiado industrial até, e isso faz com que nós tenhamos algumas dificuldades. Mas se reparares, nós exportamos
grande parte da nossa produção. Portanto, se nós conseguíssemos ser um país forte, um país com uma política top, nós éramos uma economia fortíssima. Não tenho dúvidas disso. Mas, por exemplo, pegando aí na internacionalização, você internacionalizou a empresa, neste caso a NH Clima, a NH Group. Como é que foi? Não me recordo, mas foi, acredito eu, quer dizer, recordo-me que foi com muito esforço da sua parte, no início, e gostava também que falasse um bocadinho sobre isso. Olha, eu lembro-me que em 2010 estava tudo aqui a arder, não é? Estava tudo a falir, e eu, lá está, tive sorte, porque acordei um dia de manhã e tive um indivíduo que eu vou fazer questão que veja este podcast, que é o Manuel da Fonseca. Recordo-me perfeitamente dessa pessoa também. Que é um português de Famalicão, um jovem da minha idade, mais velho que eu pouco, que me apareceu ao meu escritório da Norte Hotelaria, ali na Rua Brão de João, na altura, e disse para a Manuela que queria comprar umas máquinas para a França e tal, e a Manuela, que ainda hoje é a minha colaboradora, disse-me, o patrão não está e tal, disse-lhe ele, o patrão não está, mas quando chegar eu vou passar o contacto. E disse-me, olha, teve aqui um senhor, um francês, um imigrante e tal, para vender umas máquinas, disse, Manuel, é mesmo isso que a gente precisa de vender, não é? E liguei para o Fonseca e o Fonseca disse-me, pá, eu sou assim, você não quer vender umas máquinas? Claro que quer, é para isso que a gente tem a porta aberta. E então ele apareceu no dia seguinte, falou-me do projeto dele, do que precisava e disse-me, anda à França? E eu disse, pronto, eu por acaso já não vou à França há muitos anos, porque é que eu não hei de ir à França? E lá está, é aqui que nós às vezes, isto dá ou não dá. Encontramos as pessoas certas às vezes. Eu encontrei a pessoa certa, mas eu também tive aqui, e eu não sou, atenção que eu não sou, não é questão do esforço, eu disse assim, eu afinal estou, porque isto está, João, estava tudo, foi no verdadeiro pico da crise, não é? E eu disse, vou à França, pode ser que eu venda as máquinas ao homem. E então marquei e lá fui ter com ele à França para ver que máquinas é que ele precisava. E posso dizer, vim da França tolo. Tu já trabalhavas comigo nessa altura. Devia estar a começar. Ou devia estar a começar. E porquê tolo? Porque eu fui ver um mundo que eu não conhecia, percebes? Portanto, o homem queria-me comprar umas vitrines e umas máquinas que eu aqui vendia com muito esforço a comprar nos fabricantes com 10 ou 15% de margem, e vendi-lhe as máquinas com, não vou dizer a margem, só ele ficar assustado, não, claro, que ele sabe. Eu fui para a França vender máquinas ao dobro do preço de que as comprava, percebes? Certo. Porque havia mercado para isso. Repara, e eu vi a oportunidade, e depois não me esqueço que o Manel ajudou-me de tal maneira, porque me apresentou os amigos todos. Eu lembro-me de comprar uma carrinha Mercedes para ir para a França trabalhar, e eu, o Sampaio, que tu conheces, né? Que também ainda hoje é meu funcionário, e o Sr. Armando, que também ainda hoje trabalha comigo, de carregarmos um forno na Ramalhos, uma sexta-feira à tarde, e irmos para Paris, e domingo à noite tínhamos o forno montado, e lá viemos nós todos contentes com o dinheirinho embora. Portanto, isto foi 2010 ou 2011, finais de 2010, portanto, e eu já era um empresário fortíssimo, já tinha 2 ou 3 empresas, já tinha NH Clima. Portanto, eu orgulho-me disto, eu não tenho vergonha de pôr as mãos na massa, portanto, e é assim que se começa. Agora, tu dizes-me, hoje fazia o mesmo, sei lá se fazia, não sei se as oportunidades surgiriam, portanto, e isto foi, repara, esse foi o projeto de internacionalização apoiado pelo governo que eu tive, percebes? Foi encontrar um amigo e eu acreditar no amigo e pagar os bilheticos do meu bolso e ficar a dormir lá em casa dele, e eu só tenho que agradecer a esse homem, porque na verdade ele ajudou-me de tal maneira e de tal forma gratuito, de tal forma sem, que hoje eu tenho uma empresa em França que fatura 3 milhões de euros, chamada NH Group, que o devo a ele, ok? Certo. E se calhar, se pensar bem, tudo foi um bocadinho ali alavancado por este tipo de negócios e por esta parceria também. O eu conseguir desenvolver a NH Clima e depois ser tão forte no mercado francês deve-se muito a isso também, percebes? Estava lá, já aqui, ainda hoje eu vou à França quase todas as semanas, não é? Porque tenho que ir, quer dizer, eu quero ir, não tenho que ir, eu quero ir e gosto de ir, e confesso-te, quando vou tento fazer negócio para as empresas todas que tenho, quer dizer, porque isto está-nos no ADN, está-nos no sangue, não é? Certo, e neste caso aqui, mas quando foi, os seus filhos eram pequenos, recordo-me que isso também deve-lhe ter causado dificuldades, recordo-me dessa altura em que isso também foi duro, e às vezes nós olhamos só para o sucesso, não é? Olhamos só para as coisas bonitas, mas esquecemos daquilo que se calhar deixámos para trás, ou que tivemos que pôr em causa. Eu tenho
eu tenho alguns remorsos em algumas coisas, e uma delas é, eu infelizmente não me lembro de muita coisa com os meus filhos pequenos. Ou seja, eu não tenho uma memória fotográfica muito grande e muito diversificada da infância dos meus filhos. E hoje que tenho uma neta, e tu sabes, tenho uma netinha com 1 ano e meio, que eu costumo dizer é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida neste momento, e é uma loucura, porque eu sou muito de valorizar a família para mim é o bem mais precioso que eu tenho, e é mesmo, sem nenhum tipo de demagogia. E eu hoje, quando passo momentos com a minha neta, e passo muitos, ok? Tento passar muitos, tento não me intrometer na vida do meu filho, naturalmente, mas sempre que posso estou um bocadinho com ela, e confesso-te que eu tento olhar para trás e digo, eu não me lembro destes momentos com os meus filhos. E a minha esposa diz-me, bem, não te lembras porque chegavas a casa às tantas, não me diz ias para a noite, nem ias para... Não me diz isso. Mas a verdade é que eu tenho noção disso, percebes? Perdi muito a infância dos meus filhos, ou seja, há um preço a pagar nas coisas, certo, percebes? E esse preço, por exemplo, voltando um bocadinho à juventude, eu até ser avô, não tinha muita noção da importância que é o pai ou uma mãe ter tempo com um filho quando ele nasce. E, portanto, nós empresários temos que ter muito nós temos que perceber que isso é importante para o nosso colaborador. Posso dizer que, por exemplo, para mim, acho uma estupidez um pai ao fim de 5 meses ficar 1 mês em casa, acho uma estupidez completa, mas achava muito importante quando o filho nasce, se calhar o pai poder ficar 2 meses, certo, para ajudar a mãe. Porquê? Porque hoje tudo é difícil, e um casal que viva sozinho e não tenha o apoio dos pais, não é? Dos avós da criança por perto, é mesmo difícil, atenção, e portanto, dizer-te que sinto que perdi muito ali nos momentos da infância dos meus filhos, mas é um preço. Fez parte. É um preço que custou, e hoje está a recuperar. Mais ou menos. Pegando aqui um bocadinho na questão dos filhos e da geração, você está a traçar esse caminho da geração, ou pelo menos a tentar fazer com que os seus filhos queiram pegar... Não, vamos lá ver. Quer falar um bocadinho sobre isso então? Tu estás a dar a resposta porque tu conheces, né? Eu sou um convidado que tu conheces bem. Não, a verdade é que eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e o João. O Pedro tem 28 anos, eu tenho 2 paixões em termos de desporto, e felizmente o mais velho herdou uma e o mais novo herdou outra. Portanto, o Pedro herdou a minha paixão pelos automóveis, se calhar muito até motivado por mim, porque quando ele era pequenito eu passei ao lado de uma grande carreira nos rallies, e o Pedro viveu um bocadinho isto enquanto menino pequeno. Mas o Pedro uma vez chegou a casa e disse-me, quero ser piloto de aviões. E eu disse, pronto, está certo, tu queres, trabalhas para isso, lutas para isso, e lá está. O Pedro é um exemplo de como é que um jovem que chegou ao 9º ano e foi, já nem sei como é que se diz, foi fazer aqueles cursos profissionais. Isso, aqueles cursos que era assim para os gajos que gostavam pouco de estudar, não é? Atenção que eu também o fiz, e estou aqui. O meu doutoramento foi feito na Escola do Cadelas. O Pedro fez um curso profissional na Didaxis e chegou ao fim do curso e disse, quero ser piloto de aviões, pá, e eu fui ali à Nortábia, e o homenzito, o Sr. Abelino, nunca mais me esquece, espero que esteja tudo bem com ele, disse-me, Sr. Almeida, isto é muito difícil, é melhor você ir embora com o seu filho, e pense bem, pá, porque isto, você tem que pagar 25 mil euros de sinal, e olha que a gente não devolve. E eu disse, 5 mil quantos? João. E depois percebi outra coisa, o curso era em inglês, e o Pedro nem tão pouco andava nessas coisas do inglês. Pronto, mas o Pedro mostrou-me que realmente se faz um curso toda à primeirinha, não é? Felizmente. E então o Pedro foi para piloto de aviões, não é? E depois piloto de carros. E hoje, felizmente, é piloto de automóveis. A questão é que eu achei que o Pedro ia seguir tudo menos os negócios do pai, não é? O João, também muito motivado por nós, não é? Porque nós temos sempre uma influência positiva ou negativa nos nossos filhos. Espero sempre que seja positiva e que todos os pais tenham essa capacidade. Eu não sei se tive. O João, eu sempre tentei incutir no João que fixe era lá para fora. E digo isto aos jovens todos. Se os vossos pais vos deixarem, porque não é preciso poder, é preciso às vezes vos deixar.
vão estudar lá para fora, vocês vão conhecer coisas novas, coisas diferentes, a realidade. Pá, e o João, com 18 anos, pá, teve a coragem de concorrer a Londres, à London Business School e à CBS em Copenhaga. E felizmente também entrou nos dois lados. E então, como ele é um rapaz inteligente, escolheu o mais barato, não é? Que era em Copenhaga, e foi estudar para a Dinamarca e eu acho que ele teve uma experiência fantástica. Eu, enquanto pai, tive uma experiência fantástica porque pude ir durante alguns anos, todos os meses à Dinamarca, portanto não há vergonha nenhuma nisto, levávamos as choricinhas, tudo, não há vergonha. Olha, vou-te dizer, uma vez tive que abrir a mala no aeroporto do Porto porque tinha excesso de peso. Sabe o que é que eu tirei da mala? Leite chocolatado, João. Isto não é, certo, não é vergonha. Nós até o leite chocolatado levávamos, porque era uma coisa que o João não conseguia comprar na Dinamarca, e aqui havia o leite chocolatado da Agros, havia. Portanto, nós temos aqui uma experiência enquanto família fantástica. O João esteve lá 4 anos e meio, portanto, fez a licenciatura e depois ficou a trabalhar. E quando eu achava que ele ia fazer uma carreira internacional espetacular, porque tudo o encaminhava para isso, já estava com um salário lá maior que o meu aqui, o João disse: quero ir para Portugal. Ó pai, podemos negociar, eu ir trabalhar contigo? E eu disse: pá, isso é a melhor notícia que eu posso receber. Claro. Porque eu já não... Aliás, João, tu sabes que na altura eu tinha, isto a altura foi há 1 ano e meio, eu estava em negociações para poder eventualmente vender a NH Clima, porque tinha, e felizmente ainda tenho, alguns potenciais interessados em comprar, e eu equacionava porque me começava a sentir um bocadinho sozinho, e eu não vou dizer pouco capaz, mas estava a começar a sentir medo do futuro. É tal o crescimento que as empresas têm, que nós, empresários, chegamos a um momento em que dizemos: eu não tenho problema nenhum em assumir isto. Há alguns momentos que eu olho e digo assim: e agora, como é que é? Estás preparado, não estás? E portanto, acredita que aquilo que era uma motivação para venda na altura passou a ser uma motivação para fazer, como se diz agora em inglês, acquisitions, e portanto a venda é sempre possível, mas neste momento olhamos para o mercado de uma forma completamente diferente. O João também já está connosco desde janeiro, o Pedro está connosco já há cerca de 2 anos, embora o Pedro está numa situação diferente, como ele agora assumiu um compromisso nos ralis muito sério com a Toyota. O Pedro está connosco 30% do tempo, mas obviamente que é sempre importante, mas nós estamos a olhar para o mercado já de uma maneira completamente diferente, e eu sinto-me muito mais motivado a fazer coisas novas e coisas que vão surgir aí, novidades que vão surgir aí, certo, rapidamente. Isso também é uma pergunta interessante que lhe posso fazer, que é: como é que, passado tantos anos, consegue reinventar o negócio e levar a própria NH Clima para outro patamar diferente, ou seja, mesmo até o modelo de venda passou a ser outro? Está tudo inventado, não há nada para inventar. Eu não sei se isto alguém vai ver o que nós estamos aqui a falar. Espero que sim. Alguns vão se rir de mim, outros vão ficar cheios de inveja, não é? Porque eu tenho gente aos jornais. Eles depois eu convido para vir aqui. Há uma camada de invejosos que não pode comigo porque tem uns ciúmes tremendos, mas há muita gente que gosta genuinamente de mim, e há outros que eu sei que me apreciam de forma genuína, e eu digo isto muitas vezes, às vezes até a malta do banco que me diz: Sr. Almeida, você todos os anos cresce muito, nós temos crescido sempre com 2 dígitos. A verdade é que eu penso, há um pensamento para mim que é genuíno, que é: nós nascemos e morremos, isto são dados adquiridos, portanto, certo, eu acho que vou morrer a acreditar nisto. O meu falecido avô morreu a acreditar que o homem não tinha ido à lua, que aquilo era tudo mentira. Eu vou morrer a acreditar que nós nascemos e um dia morremos, ponto final. As empresas é igual, ou seja, uma empresa nasce, nós temos uma coluna de vamos crescendo, depois há um momento onde há empresas que estabilizam, e a coisa é assim: ou são vendidas ou um dia começam assim, e eu acredito, o trambolhão é sempre muito mais rápido do que a ascensão. Portanto, isto digo-te que, por isso é que eu, no dia que não estiver motivado para fazer a NH Clima continuar a crescer, tenho mesmo que vender.
Porque se é NH Clima, se eu olhar para a NH Clima e disser, pronto, isto agora vai estar assim toda a vida, não vai. Já me dá-lhe Porque pica alguém, um Mário Almeida qualquer, fino, porque eu não sou muito fino, mas há gajos muito finos, vai dizer assim, epá, e agora o que é que podemos fazer de novo? E o que é que podemos automatizar? Que máquina é que podemos inventar? Porque nós estamos sempre a inventar, não é? Claro. Felizmente, tecnologicamente somos uma empresa muito evoluída em termos europeus. E esse Mário Almeida vai-me ultrapassar. Epá, e isso depois é um problema para nós. Portanto, por isso é que eu te digo que nós não podemos parar de crescer nunca. Podemos não crescer muito, mas no dia que, e eu tenho essa experiência, eu neste momento posso dizer isto sem nenhum tipo de... Existem muitas empresas da nossa área à venda por essa Europa fora, e a grande maioria delas por falta de sucessão. Ok. E a falta de sucessão tem muito a ver com a falta... Quando um empresário olha para trás e diz, eu não vejo ninguém para continuar a fazer isto crescer, é o tal momento em que a linha estagna, começa a estagnar. E esse empresário tem a capacidade de conseguir vender, ou então um dia aquilo vai acabar por entrar em declínio. Essa é a forma. Ok. E nos últimos anos, a NH Clima também tem-se exposto mais em termos de comunicação e tem-se tornado mais visível em diferentes áreas, seja no desporto, tanto nos ralis como até no próprio futebol, e mesmo também a nível digital. Você acredita que isso também ajudou a dar mais visibilidade e também a tornar a NH Clima mais presente no mercado, para que os clientes também confiem mais e também tragam mais notoriedade para o próprio negócio? Olha, por mais que isto me custe assumir, eu vou separar a tua questão em duas questões. Uma que é os patrocínios, ok? Portanto, nós investimos muito no futebol e nos automóveis. Durante muito tempo, nos automóveis foi um patrocínio. Neste momento, confesso que é um investimento. Certo. E aliás, tu às vezes abris aí as televisões, nos noticiários, vais ver aí, não é, publicidades e até anúncios da própria Toyota. Pronto, exatamente, onde tu vês a NH Clima. Portanto, isso é um investimento. Certo. E muito rentável. Mas durante muito tempo foi uma paixão. No futebol foi uma paixão durante muito tempo, porque felizmente consegui ajudar o meu clube do meu coração, não é? O meu Vila Nova, durante muito tempo. Hoje, lá está, é um investimento com muito retorno, porque continuamos presentes, é com muito orgulho que continuamos nesta caminhada com o nosso Famalicão, e um dia vamos ser campeões nacionais, vamos ganhar o título da Primeira Liga, e a NH Clima, se Deus quiser, vai lá estar. Eu acredito nisso, mas acredito de coração. Sim. Eu sei que muita gente diz que eu sou tolinho, mas pronto, mas é o que é. E portanto, isto no futebol. Depois, por muito que me custe dizer, esta história das redes sociais, do social media e tal, eu durante muito tempo achei que isto era só estragar dinheiro. Reconheço que, e agradeço também à Suba pelo trabalho que tem desempenhado connosco, e vós tendes feito um trabalho fantástico. Não significa que de vez em quando não cometam um erro, mas isso, meu amigo, todos fazemos. Pois, e quem disser que não faz é só hipócrita ou só está a mentir. Sim. Mas felizmente a Suba tem feito um trabalho fantástico connosco, e a verdade é que hoje eu consigo olhar para trás e consigo, principalmente, eu em Portugal não tenho muito essa percepção, mas naquilo que é o mercado externo, nos mercados onde nós estamos, reconhecidamente as pessoas já nos veem nas redes sociais, e isto é uma sociedade de consumo, é um facto. Portanto, eu acho que a empresa, atenção que ainda há empresas que não fazem isso. Infelizmente há muitas. Eu posso dizer... Isso é também uma oportunidade de negócio. Eu posso dizer que me ofereceram uma empresa para comprar em França, para comprar ou para ficar com ela, aquilo era quase dado, e eu, às vezes dado é caro, e acreditas que a empresa nem sequer o website tinha? E eu achava que isso não era possível. Por isso é que estava um preço dado. Se calhar porque não conseguiu evoluir, não é? Aquilo que estava a falar ainda há pouco. Pronto, é isso. E portanto, eu não tenho dúvidas que naquilo que é o digital, e vou-te dizer, eu reconheço que vocês, empresários desta área, fazem um trabalho fantástico, até porque eu sou bombardeado, mas juro-te, aliás, já te provei isto, diariamente com e-mails de
de gente que me diz: olá Mário, estás bom? Parece malta que anda comigo na escola. Eu acho fantástico quando esses gajos me dizem: estás bom, Mário? E eu, ó João, Desde quando é contigo na escola? Exatamente, quer dizer, olha, repara, tu que, não é, ainda me tratas por ser Mário, e eu, tu sabes que eu gosto muito disso, até, eu gosto porque eu não consigo tratar. Eu tenho um sócio numa empresa que o trato por você, e ele já me disse: Mário, cara, deixa lá de me tratar por engenheiro, por vocês. Eu não consigo. Exato. Porquê? Porque a minha educação foi assim, eu não consigo fazer de outra maneira. Portanto, mas esta malta agora, quando nos aborda, por acaso é giro, não é? Mário, estás bom e tal. Mas espera aí. De onde é que eu te conheço? Sim, mas pronto. Esta vontade a mim desconforta-me, mas isto para chegar onde? Efetivamente, na tua área, eu acho que há mais empresas que clientes. Portanto, tens que continuar a fazer o trabalho sempre muito bem. E é isso que temos trabalhado e caminhando por aí. E muito obrigado. Ainda temos um longo percurso pela frente e também estamos a investir muito nesta área industrial, e graças à NH Clima também, que nos abriu essa porta para, acho eu, primeiro cliente, ou pelo menos dos primeiros clientes dentro daquilo que são as empresas. Ora bem, a verdade, João, é que... É o primeiro cliente. Vamos lá falar a verdade. Quando eu digo primeiro cliente, pode ter sido a gente fez uma sociedade, a gente fez uma sociedade na altura, não é? E mal que você não era o primeiro cliente. Nem tem que ver na faturação se eu sou o cliente número 1 ou não, com o jeitinho nem sou. Se calhar não sei, pois, tem que ver. Eu vi logo. Mas foi seguramente dos primeiros. Senhor Mário, estamos quase a chegar ao fim. É sempre um enorme gosto estar aqui a falar consigo. Se tivesse que dar um conselho a um jovem empresário, neste momento, para si, na sua visão, tendo em conta estes tais 32 anos de experiência que tem, o que é que você lhe diria? Se ele ainda não fosse empresário, eu dizia para arranjar um patrão bom e para não se meter em trabalhos violentos. Se já for um empresário, desejo-lhe sorte, mas a sorte é ele que tem que a fabricar, todos os dias. E qualquer empresário que me diga que é possível trabalhar só 5 dias por semana, não estou a dizer empresários da minha idade, malta que já... Eu ainda continuo a trabalhar 6 ou 7 dias por semana, por gosto. Mas um empresário que mais vezes eu vejo alguma malta a dizer: eu à sexta-feira chegas numa longe, não tem hipótese nenhuma. Porquê? Porque isto, a não ser que seja agora estas coisas novas, startups, eu não sei onde é que se compra, mas deve-se comprar num sítio qualquer, startups, não é? Que aquilo até dá prejuízo e é fixe. Exatamente. Eu tenho muitas, a não ser esses que depois vendem aquilo e está tudo certo. É muito difícil e, portanto, o conselho que eu dou é sempre acordar cedinho, e há uma coisa que, se não forem felizes, não continuam a tentar, porque a gente acorda de manhã e diz: vamos lá que eu vou trabalhar, ou então não vale a pena. Ou às vezes: vamos lá que eu tenho que resolver este problema, porque há dias que a gente tem que resolver os problemas, não é? Chegar lá. Há dias que a gente... Pronto, e se houver aí muita gente para trabalhar, NH Clima precisa mesmo de gente. Eu até já disse à Sara, vou começar não faço mesmo este apelo. Precisávamos aí de um gajo para gerir a matéria-prima, precisávamos aí de gente para o armazém, pode ser portugueses, pode ser, nós já, a maioria até nem são portugueses, está tudo certo, a gente já fala várias línguas, portanto, é o que quiserem, e nós precisamos mesmo de gente, que isto não está fácil. Fica aqui o apelo. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Mário, por também ter estado aqui comigo e a partilhar um bocadinho da sua história. Olha, gostei, João, posso dizer que até senti-me porreiro. Eu tenho algumas figuras públicas que... Vai ficar famoso e a partir de agora só vai receber convites. Venho eles que eu começo a levar cachê. Bom, se gostou deste episódio, deixe-nos a sua opinião, é sempre muito importante, e por isso aguardem até ao próximo Suba Talks. Muito obrigado e até à próxima.